Tudo bem, pessoal? Estou aqui com um novo projeto que é o estudo da obra. Essa obra aqui, a unidade do conhecimento. E existe o termo aqui, consciência. Tá? Muito interessante. Eu escrevi uma obra sobre isso, ainda não está publicada, está em revisão e publicarei com certeza aqui no canal e avisarei vocês para o PDF, né, para vocês baixarem o PDF gratuitamente. Eu escrevo, não é por nenhum interesse econômico, eu escrevo mais como uma vocação e uma necessidade minha de compartilhamento das informações que eu estudo. Mas esse termo aqui, gente, consciência, ele é um termo muito interessante, tá? Essa obra que eu escrevi provavelmente tenha o título Espiritualidade Consciente, ou seja, uma visão de integração dos conhecimentos espiritualistas num único eixo. Tá? Isso é o que eu estou buscando. Embora a obra aqui, Consciência, do nosso Edward Wilson, ela não tem a ver com espiritualidade de maneira direta, tá? Ela não tem a ver entre aspas, né? Se não tem a ver entre aspas, porque no fundo tudo está ligado e conectado, tá bom, gente? Mas a ligação direta ainda eu não vi, pelo menos na visão do Wilson. Eu sou um pouco mais otimista, a minha filosofia de mundo é mais otimista. Tá bom, gente? Mas eu respeito muito aqui o Wilson e quero colocar o pensamento, a leitura dele, da consciência. Tem muita coisa boa e maravilhosa aqui nessa obra do nosso querido Edward Wilson. Tá? Aliás, apliquemos a consciência nesse caso, ou seja, o que você não concordar, você deixa de lado. Agora, aquilo que, entendi, essa é uma boa ideia, aí você acolhe e tudo mais, tá? Porque ao focarmos, né, o pensamento consciente, ao focarmos, nós podemos extrair um conhecimento que nos eleva para um outro patamar. Lembrem-se sempre disso, tá? É o lado positivo do foco, da redução para extração de um conhecimento. Tá? Lembrem-se disso, gente. Tá? Para não cairmos na escravidão do reducionismo. Esse lado sombrio do reducionismo, que nos amarra a um pensamento, a uma caixinha. Te coloca numa prateleira e você fica naquela prateleira. É o problema, inclusive, dos rótulos. Os rótulos são complicados, porque você depois tem que fazer jus ao rótulo. É por isso que eu não me rotulo. Ou se quiserem me rotular, eu prefiro uma rotulação pelo lado do que eu não sou. Eu me declaro um não materialista. Peraí, Tom, mas a tua espiritualidade vai aonde? Vai pela encíclica Rerum Novarum? Vai por esse caminho, por outro, por aquele, por ele? Não. Vai por todos e, ao mesmo tempo, eu fico livre e detenho autonomia para caminhar por todos esses caminhos. Então alguém poderia falar, mas vai por todos e vai por nenhum? Então, mais ou menos isso. Tá? Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Tá? Eu vou respeitosamente por todos os caminhos. Tá? Então eu não me sinto preso a nenhuma perspectiva. Tá? Agora, tem perspectivas fantásticas. Tem perspectivas que eu olho e falo, não consigo criticar, não consigo ver defeito nisso aqui. Tá? Então isso é muito bom, positivo, né? Parabéns para essa perspectiva. Agora, eu não estou preso a nenhuma perspectiva, eu trilho caminhos os mais amplos possíveis. Tá? Como estou aqui, né? Vendo a questão da consciência. Tá? Que é, nesse caso, a consciência sendo vista por um biólogo, é uma outra situação, tá? Mas vamos lá, tá? Então ele fala, né, no capítulo 1 do encantamento jônico, e ele coloca assim, ele fala coisas muito legais, né? Eu anotei algumas frases aqui na obra e lerei para vocês, tá? O primeiro passo para a sabedoria, como dizem os chineses, é captar as coisas pelos nomes certos. Por que eu anotei isso aqui, gente? Porque hoje a nossa sociedade moderna, inclusive a China atual, que está fazendo uma lambança
com os conceitos. Saudade daquela sabedoria antiga, né? Hoje a gente vê na sociedade ocidental e oriental, em geral, no mundo todo, usando um linguajar coloquial, é o famoso chamando o urubu de meu louro, ou confundindo focinho de porco com tomada. Tem vários ditos jocosos, muito divertidos sobre isso, tá? Ou seja, relativizando tudo e aí não tem mais nome para nada. Essa bobajada do pronome neutro na língua portuguesa é essa condição de você pode ser o que você quiser. Então, meu corpo é o que eu quero que ele seja. E não é assim. Feliz ou infelizmente, né? Não é assim. Tá? Então, eu quero ser uma gaivota. Então, vou pular do penhasco. Não, não pule do penhasco, porque você não se dará bem. Você irá se arrebentar lá embaixo no penhasco, sabe? Não é assim. Você é o que você é. O seu corpo é o seu corpo. Tá? Simples assim. Tá? Então, eu vejo tudo hoje um pouco complicado. Tá? Essa generalização do relativismo, por exemplo. É lógico que o relativo tem seu espaço, as interpretações, a subjetividade tem seu espaço, um gosta do azul, outro do verde, outro do amarelo. Tudo isso cabe às profissões, eu sou vocacionado para isso, para aquilo, tudo isso é válido. Mas não podemos, através do reconhecimento da nossa subjetividade, excluirmos a objetividade. Porque senão aí você parte para a esquizofrenia, você cria um universo paralelo e vai morar nele, esquecendo-se do lado objetivo do mundo. Né? Esquizofrenia é mente dividida. Tá? Você parte e vai para o seu mundinho que você criou, e é um mundinho ilusório. Tá? Então isso é muito importante o que ele fala aqui. Tá? Ele diz mais. Ele diz que o pensamento jônico, as raízes remontam a Tales de Mileto, da Jônia, no sexto século antes de Cristo. O lendário filósofo foi considerado por Aristóteles, 2 séculos mais tarde, como fundador das ciências físicas. Tá? Ele é conhecido, gente, é o cara que dizia que tudo vinha da água e tal. Sim, tá? Mas temos que lembrar que ele está falando, essa é uma linguagem que não é a significação real do que ele quer dizer, tudo vem da água, tem uma significação metafísica no que ele está falando aqui. Tá? O que ele quer dizer, o que ele realmente quer dizer pela expressão metafísica, é que a base do mundo tem uma unidade na natureza. Tá? Eu não concordo em 100%, mas eu entendo o ponto aqui. As pessoas falam, não, esse filósofo estava errado. Não, não é bem assim, tá? Ele tem um ponto aqui importante. O que fazem com esse filósofo é uma crueldade, o pessoal não entende o que ele quis dizer com isso. Mas enfim, essa é outra história. Ele diz aqui, o encantamento, está falando do encantamento jônico, que é o encantamento no sentido positivo, ele diz aqui, que tem uma unidade, toda a biologia, toda a natureza tem meia dúzia aí de leis naturais que regem o universo todo. E eu consigo, estendendo isso para a visão espiritualista, eu consigo entender isso. Lei da atração, lei de ação e reação, causa e efeito, etc, etc. Tá? Eu já estou dando uma interpretação extensiva, tá, gente? Não é o que ele falou lá atrás, não. Eu estou estendendo, mas eu estou usando, olha aí a consciência, estou usando o detalhe que ele se posicionou, às vezes até num contexto menor, um contexto um pouco mais reducionista, mas eu uso esse conceito como trampolim. Tá? Veja aí, ó, percebam aqui a beleza, né, do termo consciência. Então está aqui, gente, temos aí esse encantamento, estende-se também a outros campos da ciência. Nós estamos aqui falando de ciência, não de espiritualidade, mas eu estendo para a espiritualidade, olha como que são as coisas. E na cabeça de algumas poucas pessoas, vai até as ciências sociais, e ainda além. Como explicarei adiante, né, o autor aqui explicará adiante, tocará
as humanidades. Tá? Muito interessante. Ele também fala que Einstein, o artífice da grande unificação da física, né, ele qualifica Einstein dessa maneira, foi jônico também até a medula, ele coloca aqui. Essa visão talvez tenha sido sua maior força. Em uma carta enviada ao amigo fulano de tal, observou: é um sentimento maravilhoso reconhecer a unidade de um complexo de fenômenos que, para observação direta, parecem ser coisas totalmente separadas. Ele está falando, então, é o que eu comentei com vocês, né? Ele se sente maravilhado pela unidade de um complexo de fenômenos que, na observação direta, eles parecem, eles têm, o intérprete tem a impressão de que está tudo separado, mas não está, está tudo conectado. Olha aí a minha obra Conexões aí, gente, que legal, né? Em linguagem religiosa, isso não é do que trata a obra aqui, tá, gente? Eu estou estendendo agora, falarei de um outro jeito, tá? Em linguagem religiosa. Deus está em tudo. Embora não seja esse o sentido muito específico aqui da obra, tá? Eu estou fazendo já interpretações concilientes, usando todas as áreas que estiverem à minha disposição. Desgarrei-me, aí ele fala de uma situação pessoal dele. Desgarrei-me da igreja não de forma definitiva, como um agnóstico ou um ateu. Não é isso que ele fez. Ele se desgarrou deixando de ser um batista. Ele era batista, então ele deixa de ser batista. Mas não que ele queira brigar com o pensamento filosófico dessa vertente da espiritualidade. Ele somente se abre para todo o resto, incluindo o pensamento dele, aqui do pensamento dos irmãos ali de filosofia. Então veja que interessante. E ele continua, mesmo assim, não tinha nenhum desejo de expurgar os sentimentos religiosos. Não é disso, ele não quer, isso tudo é besteira, eu quero ser a filosofia pura, eu quero ser um cientista puro. Não é essa pureza, entre aspas, tá? Científica ou pureza filosófica. Ele quer sim uma integração ciência, filosofia, religião. Essa integração é maravilhosa, eu gosto da ideia dele, tá? Até eu coloco aqui, né? Novamente eu anotei aqui, eu rabisco meus livros, né? Fica um horror, mas é o jeito que eu trabalho. O problema dos rótulos eu anotei aqui. Prefiro falar em primeira pessoa, né? Eu não caibo numa prateleira. Tem gente que cabe, ele quer ficar no mundinho, na prateleira dele, na caixinha dele, que ninguém o incomode ali. Eu não sou assim. Eu não caibo num rótulo ou numa prateleira. Eu quero o armário todo, eu quero o não rótulo. Ou se é para rotular, é o não materialismo, ou não reducionismo. Esse é o melhor. O não reducionismo. E também entre aspas, porque o não reducionismo no seu efeito sombrio do reducionismo. Porque reduzir as coisas para extrair um conhecimento específico é bom. Tá? Então é o não reducionismo no seu efeito sombrio, no seu efeito limitador. É a não limitação. Tá? É interessantíssimo aqui o pensamento, tá, gente? Muita coisa se extrai daqui. E, por exemplo, né, ele fala um pouco aqui de religião, ele fala as Sagradas Escrituras poderiam ser apenas a primeira tentativa letrada de explicar o universo e nos tornar significativos dentro dele. Será que é só isso? Ele faz a pergunta, será que é só isso? Se for nesse sentido, a ciência é a nova religião, que libertaria, né, a religião de mitos e seria a ciência a nova religião, então. Tá? Será que é isso? Ele fala no sentido, já é uma pergunta retórica, ele não acredita nisso. A ciência ela é maravilhosa, ela é excepcional. Eu sou um cara da ciência, ele também é um cara da ciência. Nós adoramos a ciência. Mas a ciência não dá conta de tudo, muitas vezes ela tem os seus limites, e aí a ciência precisa
diálogo, da interface com a filosofia, que por sua vez já é a interface entre ciência e religião, ou seja, a filosofia também precisa de interfaces com a religião. É um pensamento muito interessante, tá? Muito interessante. E ele coloca aqui, né? Seu princípio central, como Einstein sabia, é a unificação do conhecimento. Quando tivermos unificado o suficiente certos conhecimentos, compreenderemos quem somos e por que estamos aqui. Ou seja, importante a ciência, importante a filosofia, importante a religião. Tá? Eu extraio disso, é isso que ele está falando aqui. Tá? Os gregos antigos expressam a ideia de um mito da ambição desmedida. Vamos entender esse mito? Ele termina o capítulo, né? Na verdade é a introdução, né? O capítulo primeiro. Não, esse é o capítulo primeiro. Né? Ele termina o capítulo primeiro com esse mito, tá? Que é o mito, ele coloca aqui, né? Dédalo escapa de Creta, com o filho Ícaro, com as asas formadas de penas de cera. Esse é o mito, né? Dédalo vai lá e falou, Ícaro, vem cá, ó, eu vou te fazer um alerta aqui. Suas asas são formadas de penas de cera, cuidado para não chegar muito próximo do sol. Ignorando os alertas do pai, Ícaro voa em direção ao sol até que as asas se desfazem e ele se precipita no mar. Este é o fim de Ícaro no mito. Mas ficamos a pensar, o nosso aqui, Edward Wilson, ele não gostou desse final. Ele está pensando o seguinte, foi apenas um jovem tolo, né? Ou ele pagou o preço né, de uma certa híbris, né? Ou seja, o orgulho diante dos deuses. Tá? Ele faz essa provocação mitológica. E aí ele dá a opinião dele. Gostaria de pensar pelo contrário. Né? Então, gostaria de pensar que, pelo contrário, sua ousadia representa uma graça humana salvadora. Assim, o grande astrofísico, fulano de tal, ele cita aí a pessoa, pode homenagear o espírito de seu mestre, cita aí o outro, dizendo, agora que é o importante, vejamos quão alto conseguimos voar antes que o sol derreta a cera de nossas asas. Eu achei muito bacana, né? Ele fala, tudo bem, eu sei que aqui a ciência tem asas de cera. Eu, na condição de cientista, eu tenho as minhas asas de cera. Eu estou consciente disso, mas eu vou bater minha asa o quanto eu puder e quero enxergar o quanto eu conseguir. Então, eu acho espetacular esse primeiro capítulo, porque nada mais racional do que conhecermos os limites da própria razão. A razão é maravilhosa, eu sou um cara que eu amo a razão e eu busco minha vida pelo eixo da razão. Tá? Mas o Edward coloca um aviso, olha, o aviso é para mim, tá? E para todos que gostam muito da racionalidade. A razão é maravilhosa sim, mas não dá conta de tudo. Tá? Mas eu vou pela razão até onde as minhas asas racionais derretam. Tá? E aí a gente encontra outros valores transracionais, além da razão. Tá? Você pode falar assim, mas quais, Tom? Aí a gente teria que entrar em outras situações. Muitas vezes o amor, né? O amor, fala assim, não, mas se você fizer isso para essa pessoa, para um filho seu, você vai se prejudicar muito. Racionalmente não tem sentido. E nós pais, quem é pai, né? Eu sou pai, quem é pai entenderá, e quem é mãe também entenderá. Né? Nós simplesmente fazemos por amor. Tá? Então, é um conceito que é difícil a compreensão, porque é a abnegação, a negação total de si. Tá? É um conceito difícil. Racionalmente, eu tenho muita dificuldade com esse conceito, porque racionalmente eu faço parte do mundo também, eu quero me incluir no mundo. Cada elemento, cada fração, na verdade é um conceito de ólon, né? Eu sou um todo e sou parte ao mesmo tempo. Esse é o conceito de ólon. Você é parte e todo ao mesmo tempo, como um átomo. Um átomo é um todo, mas ele faz parte de uma molécula.
A molécula é um todo, mas ela faz parte de um tecido ou de um órgão. O órgão é um todo, o coração, mas ele faz parte do organismo de cada um de nós. Nós somos um todo. Eu sou o Tom. Você que está me ouvindo, você é você. Mas nós dois fazemos parte de uma sociedade, de uma família, uma sociedade, enfim. Né? É muito interessante esse conceito, todo parte ao mesmo tempo. Aspectos de totalidade e aspectos de partição ao mesmo tempo. Esse conceito a gente pode usar assim um paralelismo entre o reducionismo e o holismo. Tá? Então tudo é importante. Tá? Reduzir para extrair um conhecimento, desde que você não se limite e não se escravize a esse conhecimento. Tá? O problema, gente, do reducionismo é que aquilo é uma beleza tão grande, né, que o cientista acha que ele descobriu o todo. E ele só está descobrindo aquela situação que é um elemento do todo, mas ele não é o todo, ele não é holístico, ele é atomístico. Tá? E o holismo também, o termo holismo está equivocado na aplicação que o paradigma sistêmico, ecológico, faz uso. Tá? Isso eu vou explicar tudo na minha obra, tá, gente? Mas, inclusive aqui o Wilson faz um pouco dessa confusão no finalzinho. Tá? Mas daí eu explico lá na frente. Tá? Mas assim, é um livro espetacular. Tá? Espetacular, muito interessante. E é isso, pessoal. Esse primeiro capítulo eu acho que já foi suficiente, né? Temos aqui o pensamento dele e temos grandes conclusões filosóficas aqui, tá? Grandes conclusões muito legais. E o termo consciência é espetacular, tá? Eu usarei na minha obra como um adjetivo, não como substantivo. Eu usarei consciente, tá? Porque o consciência não dá conta de tudo na minha visão. Eu preciso da espiritualidade primeiro. Espiritualidade consciente. Aí sim a conta fecha para mim. Mas isso explicarei oportunamente para vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom.